Bom dia, bom dia, bom dia, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Voltamos aí, ficamos ausentes quinta e sexta, mas voltamos para a glória de Deus. Sejam bem-vindos a mais um devocional. Fala, minha gente, paz de Cristo a todos vocês. Bom dia, 6 e 7 da manhã, 9 de março, segunda-feira, começando a semana. Vamos para cima, bora! Bora! Hoje, Salmo de número 94. Abra sua Bíblia se você pode e vamos embora. Vamos orar, tem que orar primeiro. Ora aí, vai. Senhor Jesus, nós queremos ser gratos, ó Pai, por essa rica oportunidade que temos de ler a Tua Palavra, de falar contigo, de ouvir a Tua voz através da Tua Palavra. Que seja o Senhor agora nesse momento. Obrigado por esse devocional, obrigado por esse canal, por todas as pessoas que estão aqui conosco, abençoa. Pai, glorifica o Teu nome, porque tudo que fazemos era para a Tua glória. No nome santo de Jesus te pedimos, ó Pai, a Tua graça nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá, vai. Gente, o Salmo de número 94, ele tem, eu estava vendo aqui, 23 versos. 23 versos. A gente não vai fazer a leitura dele todo. Se você pode, a gente já fez a nossa aqui, mas se você pode, você faça ele aí na sua casa, tá bom? Eu vou ficar aqui atento, vou ficar apenas com o verso de número 1, depois eu passo uma oportunidade para o Fábio. Na minha versão, eu estou lendo na NA, na epígrafe diz assim: apelo para a justiça de Deus. Diz assim o verso 1: ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Me chamou a atenção essa palavra, Deus da vingança. Eu falei, Jesus, isso é forte demais, né? Eu fui estudar um pouquinho sobre ele. Na verdade, quando você observa esse salmo, eu anotei aqui, ele é um salmo de clamor de justiça. Qual é o contexto aqui? É um período de opressão e de injustiça, onde existiam líderes corruptos, pessoas que estão sendo exploradas. Então, quando você lê esse salmo aqui, você percebe que o salmista ele está clamando por vingança. E a vingança aqui, toda vez que você lê vingança, essa palavra não é vingança, mas na verdade está ligado à justiça divina. O salmista ele pede que Deus se revele como um juiz. E nós sabemos que Deus não é indiferente à injustiça. Mesmo quando parece que o mal vence, Deus ele continua no controle. Então, não é certo clamarmos por vingança. No sentido aqui, não é desejar o mal, porque a vingança é isso. A vingança é você desejar o mal para as pessoas. Mas o sentido aqui que o salmista está clamando é de intervenção divina. Então, a vingança humana ela nunca é e nunca será o caminho. Mas todas as vezes que a gente precisa de justiça, o correto é você colocar essa causa nas mãos de Deus. Por quê? Porque Deus ele julga com verdade. Deus ele julga com santidade. Então, Karine, qual é a diferença da vingança, né, humana e da justiça que ela é divina? Eu adotei aqui, ó. A humana é sempre movida por ódio, quer sempre ferir, é sempre impulsivo, é sempre parcial. E a divina? A divina é movida por justiça, ela quer corrigir, ela é perfeita, ela é justa. Então eu quis trazer aqui, porque às vezes você numa leitura rápida, você até se assusta, como eu me assustei, vingança. Mas, na verdade, é um salmo na qual nós precisamos aprender a como orar, tá? Então, observa isso, observa o texto, leia o texto e observe. Não faça isso. Deus ele não tem prazer em destruir pessoas. Deus não tem prazer em machucar pessoas, em ferir pessoas, em punir pessoas. Então, cuidado na sua oração quando você falar alguma coisa desse tipo. Senhor, machuca alguém, fere alguém, faça vingança. Cuidado. Mas o Senhor, ele pode tratar sim essa situação com justiça. Como? Te livrando do mal. Então, percebe a diferença? Uma coisa é você fazer mal ao outro, é você desejar o mal para o outro. Outra coisa é você pedir para que Deus te guarde, que o outro faça mal a você. Então, por outro lado, eu coloquei aqui, ó, porque o outro ele pode se arrepender e mudar e vir a ser filho e filha de Deus, como eu e você. Mas o mal que a gente deseja, o mal que o outro está fazendo contra a nossa vida, o mal está no outro. E ele ainda não foi liberto. Então perceba, isso fala muito, 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 muito a respeito de quem você é e não quem o outro é.
Só Deus ele pode se manifestar contra o mal e fazer a justiça dele resplandecer. Tribunais humanos podem falhar, mas Deus no julgamento ele nunca falha. Então todas as vezes que você for injustiçado, essa palavra é para alguém aqui, todas as vezes que você for injustiçado, em vez de você guardar ódio, em vez de você buscar vingança, em vez de você querer tratar ele com a mesma moeda na qual ele está fazendo com você, entenda, leve essa causa para Deus, porque Deus é justo. E ele pode tratar de uma forma que essa pessoa não venha sofrer o dano na qual você está sofrendo. Mas, Karine, isso não é justo. Na verdade, gente, Deus ele é justo. Então, lembre-se que esse mal está dominando aquela pessoa e que um dia ela pode ser liberta, pode ser filho, filha de Deus e um dia abençoar a sua vida, abençoar outras pessoas. Então guarde isso, a justiça de Deus ela pode até demorar, mas ela não falha, ela é verdadeira. Eu coloquei aqui, ó, a oração é a resposta de um justo diante de uma injustiça. Então você quer ver aí a justiça de Deus na sua vida? A oração é a resposta de um justo diante da injustiça. Guarde isso, anote essa frase aí. Então, quando Deus se manifestar, aquilo que era impossível começa a mudar. Aquilo que te machuca, que dói, que te fere, começa a mudar. Então, quem entrega a sua causa a Deus, não suja as suas mãos com vingança. Quem entrega a sua causa a Deus, não suja as suas mãos com vingança. Nossa vida, nossa luta nunca é contra o outro, tá bom? Mas é contra o mal que domina o outro. Então, leve a sua causa, Senhor, deixa que Ele faça justiça, porque não vai machucar o outro e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu anotei aqui dentro do que ela falou aí, não vou falar sobre esse verso não, mas veio aqui uma frase, eu anotei aqui, ó. Pedir para Deus fazer algo com alguém é uma coisa, é mole, né? Fácil. Difícil é pedir para Deus nos guardar de fazer o mal em alguém. A gente pede, às vezes, punição para algumas pessoas, mas, na verdade, a gente tem que repensar aquilo que a gente está falando. Ou repensar aquilo que a gente está pedindo em relação a alguém. Tem mais a ver com a gente, né? Se a gente for parar para pensar, o mal está em quem está pedindo. Meu Deus. O verso 17 que eu vou falar aqui, vou ser muito breve, como eu sempre busco ser, para que você fique refletindo bem, tá? Na minha versão aqui diz assim, King James atualizado: não fosse o socorro do Senhor, eu já estaria habitando na região do silêncio. Como é que tá nessa versão NA aí? Se não fosse o auxílio do Senhor, a minha alma já estaria na região do silêncio. Esse salmo aqui, gente, como ela bem disse já, é uma súplica de justiça e um clamor por vingança contra os ímpios que oprimem os justos. A tônica desse salmo é essa. E o verso 17 aqui, eu repito, vou ser muito breve, o salmista aqui está relatando na sua escrita ou no seu cântico, enfim, que se não fosse pela ajuda de Deus, ele já estava num estado de risco extremo, sugerindo que era uma situação muito crítica. Talvez aqui essa questão de região do silêncio chega a ser região dos mortos, né? Sepultura, tá morto, né? Lugar onde não tem como é que se falar mais, não existe isso. Então a ideia que se tem é que o salmista está passando por uma situação bem dificultosa e ele está dizendo aqui que se não fosse por Deus, ele já estava, ou ele passou por alguma situação que se não fosse por Deus, ele já estava na região dos mortos, ou na região do silêncio. E a pergunta que eu faço para você que nos assiste aqui, não sei que horário você está vendo aí a gente aqui agora, não sei se é agora de manhãzinha cedo, ou se vai ser mais tarde, etc. Quem de nós aqui nunca chegou a uma situação desesperadora ao extremo? Né? Quem de nós aqui, gente, nunca passou por uma situação, repito, desesperadora? E quando uma pessoa chega numa situação desesperadora, algumas pessoas, na maioria das pessoas, as pessoas perdem o seu senso, elas perdem as suas perspectivas, elas perdem a sua esperança, elas veem os seus sonhos escoando pelo ralo, elas veem seus projetos indo embora. As pessoas elas
acabam perdendo o seu próprio chão. Essa é a grande verdade. E aí, gente, quando o salmista está dizendo aqui sobre se não fosse Deus, ele já estaria na região do silêncio, ou morto, talvez. Ele está dizendo aqui, gente, o salmista aqui não está dizendo o que Deus faria. Ele está numa linguagem conotativa relatando uma intervenção divina de uma situação atual. E eu, esses dias aí no sábado agora, eu vim conversando com um amigo no carro. Eu fui pregar numa igreja, uma filial nossa lá no Guandu, em Engenheiro Pedreira. Eu vim conversando com o nosso evangelista Manuel França. Já esteve aqui conosco, ele e sua esposa, a missionária Juliana, aqui no Devocional. Tá lá se você voltar lá um pouquinho no Salmo 84, volta lá no canal que você vai assistir os dois aí dando uma aula do Salmo 84. Eu vim conversando com ele, e aí, gente, aquelas conversas espirituais, né? E ele falou uma frase que ficou na minha cabeça, gente. Deus é imprevisível. Ele falou isso. Deus é imprevisível. Então, em meio a situações aí onde pessoas chegam a quadros de desespero extremo, perdem esperança, os sonhos parecem que estão indo embora, tudo aquilo que ela projetou, propósitos, parece que estão acabados. Esse Deus imprevisível pode intervir na situação e mudar essa história para a glória dele. Eu quero deixar para o teu coração aqui essa palavra, tá? Deus é imprevisível e ele ainda faz. O salmista está agradecendo aqui a Deus, parece que é uma expressão de gratidão, porque se não fosse Deus, ele já estaria no mundo dos mortos. Não teria nem história para contar, essa é a grande verdade. E é sobre isso que eu quero deixar para o seu coração aqui nesse momento, gente. A situação que você está vivenciando aí atual pode ser o quadro propício e favorável para uma intervenção desse Deus que é um Deus imprevisível. Aleluia. Eu quero dizer para o teu coração aqui nesse momento que esse Deus imprevisível, ele quer entrar nessa situação hoje aí. E ele pode marcar essa segunda-feira que você nos assiste com algo sobrenatural da parte dele, para que o nome dele venha a ser glorificado no final de todas as coisas. Faça igual o salmista então. Relate nas suas redes sociais, relate para o mundo ouvir, para os seus parentes ouvir, que se não fosse esse Deus, você não estaria mais aqui para poder contar essa história dele. Não para ele, mas dele. Deus te abençoe aí, tá bom? Ele é imprevisível, ou seja, pode acontecer agora. Isso aí. Hoje pode ser Você o dia que Deus ouvindo marcou. esse devocional. Exatamente. É forte. Deus é imprevisível, guarde isso. Isso aí, gente. Então, amanhã nos vemos novamente aqui, às 6 e 7 da manhã, dia 10 de março. Te aguardamos para poder desenvolver conosco o Salmo 95. Ok? Vamos orar. Vamos orar. Eu oro agora para poder encerrar. Senhor, te louvamos e engrandecemos o teu santo e poderoso nome por essa instrução que o Senhor nos deu aqui nessa manhã. Toma essa segunda-feira do teu povo, abençoa, dá uma injeção de ânimo, dá vigor para aqueles que estão indo trabalhar agora, que estão talvez voltando do trabalho, trabalhar de madrugada. Joga por terra todo mal, abençoa, que venha, Senhor, agora haver uma operação desse Deus imprevisível que é o Senhor. Aleluia. Na vida de quem nos ouve aqui nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Beijo, gente. Tchau, gente. Deus abençoe e paz.